Vamos então à nossa aula. Aliás, quem é que estudou o tema da nossa aula hoje? Amém, porque hoje o professor, ele está assim, ó. Vai fazer um monte de pergunta, né? Podemos, né? Animado. E eu quero as respostas. Amém? Eu não ouvi um amém aí, está muito devagar. Amém. Ótimo. Queridos, vamos lá à nossa aula de hoje. Hoje nós tivemos, para variar, um probleminha técnico aqui e eu vou ter que fazer sempre esse movimento aqui. Shalom para todos. E o tema da nossa aula hoje é povos, deuses e cidades do mundo antigo. Esse é o tema da nossa lição. Na verdade, é a sequência, nós estamos no módulo 2, né? E essa é a terceira lição do módulo 2. Obviamente, como vocês já observaram pela revista de vocês, nós estamos, na verdade, enfatizando aí a questão geográfica, né? A questão geográfica. A nossa aula de hoje, ela vai abordar alguns temas que estão aí. O culto de Adão. Ué, Adão cultuava a Deus? Os filhos de Noé. Vamos ver um personagem interessante chamado Nimrod, que é um personagem não só da história bíblica, mas também da história universal, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Babilônia e vamos rapidamente assim passar uma pincelada numa questão interessantíssima, né? Que quando nós acompanhamos dessa maneira fica muito mais fácil a gente dar um entendimento às questões bíblicas, que é a genealogia. Então vamos prosseguindo aqui, lembrando que o ponto de partida é o mundo antigo aí, o famoso mundo antigo que nós já estamos estudando há algumas semanas, né? E nós vamos focalizar novamente para ele. Mas eu achei por bem a gente voltar aqui só para a gente lembrar daquela noçãozinha que a gente teve de geografia, etc e tal. Lembram, queridos? Né? Então vamos lá. Norte. Sul, oeste. Não entendi. Tá. Norte, sul, leste, oeste. Aliás, há um filme muito interessante que eu estava assistindo esses dias. Deixa eu ver aqui se eu lembro o nome do filme. Eu esqueci, tá vendo? Mas é com aquele ator americano, negro. Isso. É? Isso, o livro de Elias. Alguém já assistiu esse livro? Assistiu? Eli. O livro de Eli. Quem assistiu? Ótimo. Quem não assistiu, assista. Vale a pena. Vai lá, loca, porque vale a pena realmente, né? Mas toda hora, não sei se vocês perceberam, o personagem lá, ele sempre está falando, vai ao leste. Vocês notaram isso? Por que será que ele falava ao leste? Eu fiquei com aquilo lá encucado, mas não vou responder agora para vocês não. Durante a lição aí a gente vai verificar isso daí, tá bem? Mas noções, norte, sul, leste, oeste, né? Ok, já vimos isso, né? Desde criancinha a gente estuda isso daí, né, irmãos? E o professor ainda vem dar mais esse conteúdo aí, né? Vimos também que pelo mapa mundi aí, só para a gente ter uma ideia, se convencionou a seguinte divisão aí, né? Essa linha chamada linha do Equador, isso mesmo. Aí como nós estamos vendo. E na linha do Equador, depois eles dividiram em hemisfério sul e hemisfério norte. Isso. Ok. Então nós estamos vendo aí hemisfério norte e hemisfério sul. Além dessa convenção humana, foi feita também uma outra, né? Aonde dividiu da seguinte forma, bem ao meio, né? E vocês estão notando ali que vai pegar um pedacinho da África e um pedacinho da Europa, tá certo? É isso daí. Vamos ver aí que se convencionou chamar também de meridiano de Greenwich. E aí se dividiu em hemisfério ocidental e
hemisfério oriental. É isso daí, só dando uma pequena lembradinha, vendo aí novamente essa situação da divisão, e o nosso foco de estudo é justamente o mundo antigo, e o mundo antigo está exatamente aqui, né? Esse mundo que é descrito na Bíblia, é esse mundo que a Bíblia trata, é esse mundo que a Bíblia fala, né? Esse era o mundo conhecido. Aí alguém vai me perguntar, mas será que não tinha lá o continente americano? E eu vou passar aqui aos meus alunos, né? Por favor, respondam para mim, será que tinha ou não? Lógico, né? É óbvio, né? Mas, na verdade, queridos, o mundo que se conhecia até então era esse. Era o mundo civilizado, né? Era o mundo tido como civilizado, organizado, né? Bem, vamos um pouquinho mais para frente, já vimos aí aonde focaliza, e eu quero chamar a sua atenção, voltando para a linha do tempo, junto comigo, nós vimos aí Adão, e aí ficou aquela questão logo no início, Adão cultuava a Deus? Não precisa responder agora, mas vamos pensar, né? Mas depois de Adão nós vamos ver um outro personagem, que é esse personagem aí, importantíssimo na história bíblica, chamado Noé. E aí que nós vamos ver. E eu quero chamar a sua atenção para Noé e a sua geração, os que vieram depois de Noé, né? Interessante, queridos, que a Bíblia não é um livro qualquer, é um livro interessante, porque ela nos remete a um passado, né? E esse passado tem um começo, e esse começo começa lá com a história de Adão e Eva, né? Vamos ver aqui então, na sequência, a seguinte situação: ascendentes e descendentes. Queridos, é uma confusão, tem hora que eu me perco, o que é ascendente e o que é descendente? Não sei se já aconteceu com vocês, né? O que é ascendente? Vem antes, e os descendentes virão depois, tá? Então, da nossa geração, nós vamos ter o quê? Os descendentes, né? Aqueles que vão vir depois da gente. E sabe qual é uma grande função que nós temos que cumprir aqui, que Deus espera que a gente cumpra? É falar do amor de Deus para essa próxima geração que vem. Você tem feito isso? Amém? Amém. Porque se você não fizer, a Bíblia diz que as pedras até podem, o quê? Clamar, né? É nossa obrigação, né? De falar do amor de Deus, o amor de Cristo Jesus, né? E nós precisamos aprender a fazer isso daí, queridos, né? Com muita naturalidade e com vontade também, né? Mas aqui nós vimos então que podemos estudar pela genealogia os ascendentes e os descendentes, e nós estamos aqui focados agora na geração de quem mesmo? Desse personagem? Noé, isso mesmo. Então vamos dar uma olhadinha nessa geração de Noé, como é que é essa história aí de Noé. Opa, não era para responder, mas está aí. Antes, porém, vamos fazer uma pergunta, e a resposta é rápida, vocês já viram a resposta, né? Não vale. É só a pergunta, né? Eu aqui. Muito bem, é uma pergunta rápida, então vamos lá. Se é rápida, tem que ser rápida mesmo. Como se chamava o seu tataravô? Não o seu, não é não. O seu. Hã? Não sabem? Não se surpreenda, eu também não sei não, tá? Ninguém sabe. Ainda bem mesmo, né? Queridos, veja que é uma coisa meio assim, né? A gente lembrar de uma coisa, né? Mas você sabia que a Bíblia ela tem um relato interessantíssimo sobre isso? E nós não estamos perdidos no tempo e nem no espaço, como por exemplo da criação, a cosmovisão, vamos dizer assim, de como o homem vê o mundo, né? Vocês sabem que há duas correntes. Uma corrente é...
Qual é a corrente? São duas. Criacionista e evolucionismo, não é isso? Então, pela corrente do evolucionismo, nós não temos nenhuma referência. O homem caiu de paraquedas aqui, não tem, sabe, não dá para ter nada. Mas, na corrente que eu sou adepto, e eu espero que você seja também, que é a corrente do criacionismo, né? E designer inteligente, hoje se fala assim, designer inteligente. E eu fui ler a respeito disso e fiquei até surpreso, irmãos, porque eu pensava, por exemplo, que o russo, né, pela formação que ele teve lá no passado, ele não acreditasse na história bíblica, mas pelo contrário, o russo, aquele que nós conhecemos aí do passado, né? Mas pelo contrário, ele crê sim, talvez ele não crê exatamente como está na Bíblia, mas ele crê que algo inteligente nos fez, né? Ele só não dá o nome de Deus, mas ele crê nisso. E hoje existe uma corrente aí, né, do designer inteligente, né, que é exatamente algo ligado à teoria do criacionismo, né? Mas é muito interessante, uma próxima oportunidade a gente vai falar, não é esse o tema. E aí eu vi que ninguém sabe. Que é isso? Não sabem o nome do tataravô e nem da tataravó. Irmão, nem tem, sabe assim, pelo menos chamava José, porque aqui ou é José ou é, né? Bom, vamos para frente então. Eu? Responder? Ué, mas como? Sabe, irmã, como é que era? Como? Nossa, isso não dá para esquecer mesmo. Húngaro, né? Ela era o quê? Húngara. Ô, irmão. Aham. Legal. Aham. Mas, queridos, vamos lá. Noé, então, é o nosso foco, é o nosso personagem, tá certo? E eu estou querendo saber agora um pouquinho dessa história de Noé, querendo saber quem era o tataravô dele, né? Quem que foi o tataraneto dele. Amém, irmãos? Vamos lá, vocês me ajudam aí? Ok. Então, pela história bíblica, nós podemos ver o seguinte. Subindo é o quê? Ascendente, isso. Então, nós vamos ver aí. Ascendentes, os que vêm antes. Muito bem. E do outro lado, os que estão descendo, né? Os descendentes, os que vêm depois. Isso mesmo. Olha aí. Remetendo na história bíblica, lá em Gênesis capítulo 9, a gente pode começar a olhar a partir daí, né? E vamos lembrar um pouquinho da história de Noé, veio o dilúvio, aquela coisa toda e tal, né? Que nós não vamos entrar aqui no detalhe, mas só para ver a imagem que eu joguei aí, água para tudo quanto é lado, né? O irmãozinho aqui estava discutindo comigo hoje sobre esse tema, né? Sobre as placas tectônicas, isso, né? E tem uma teoria, não é isso, irmão? Como é que é a teoria? Explica aí. Um dilúvio foi feito as placas tectônicas, que o globo inteiro tem um raio cortando todos os continentes. E nesse foi criado por quatro lobos. Isso. Aham. Uma teoria, né? Uma teoria. Muito bem. Não deu para ouvir? Irmão, fica de pé. Você é jovem, está disposto. Fala com voz audível. Tem uma teoria que quando se deu o dilúvio, foi feita a separação do velho mundo. Com o dilúvio criaram as placas tectônicas que fazem um... Cadê o mapa? Mostra o mapa. Não vou mostrar não, porque senão eu perco uma fila da minha... Ele faz Vai. a separação de todos os continentes. A hora que chegar lá no mapa eu dou a oportunidade novamente. Com o dilúvio ele se separou, foi feita aquela criada. Criada é um raio cortando o continente do mundo inteiro. A hora que chegar lá no mapa eu te dou a oportunidade novamente. Ok. Então,